Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Aqui o pastor Eliezer, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais. Nós vamos ler no livro do profeta Oséias, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, onde está escrito o seguinte: E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata, em um homer, e meio homer de cevada. E ele lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Graças a Deus. Nesta passagem das Escrituras, nesse trecho do livro do profeta Oséias, nós vemos o passado, o presente e o futuro da nação de Israel. Como foi o passado da nação de Israel? Neste versículo 1 nós vemos que a idolatria, a prostituição espiritual, o adultério espiritual fez parte da nação de Israel. Da nação de Israel no passado. Deus, ele mandou o profeta Oséias se casar com uma mulher de prostituições. No versículo 2 do capítulo 1, Deus diz para o profeta Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então Oséias, ele se casou com Gomer, que era uma mulher de prostituições, e teve filhos. Teve 3 filhos com esta mulher. Só que no capítulo 3 nós vemos que esta mulher de Oséias, ela se tornou adúltera, ela abandonou Oséias, ela cometeu uma traição e deixou Oséias. Quando Deus diz, vai, ama uma mulher amada do seu amigo, esse amada do seu amigo deve ser entendido como amada de um amante, mulher que tem outro homem, contudo adúltera. E Deus, ele está mostrando aqui que o que estava acontecendo com seu servo profeta Oséias era o que estava acontecendo com ele. Porque para Deus, Israel sempre foi, a nação de Israel sempre foi a sua esposa. E quando a nação de Israel se entregava para a idolatria, quando a nação de Israel adorava outros deuses, para Deus aquilo era uma traição. Aquilo era a mesma coisa de uma mulher se afastar do seu marido e se unir com outro. Deus estava passando pelo que o profeta Oséias estava passando agora. Só que, depois que esta mulher ela abandonou o profeta Oséias, ela se tornou uma escrava. Por que nós sabemos disso? Ali nas suas traições, nos seus adultérios, nas suas prostituições, ela caiu numa escravidão. Porque Deus manda o profeta Oséias comprar ela de volta. E Oséias vai e compra
aquela mulher que era a mãe dos seus filhos, que tinha se desviado dele, ele compra ela novamente pelo preço de um escravo, que era 30 ciclos de prata. Oséias, ele comprou por 15 peças de pratas e 1,5 homé de cevada. Ou seja, pelo que se acredita, ele pagou 30 peças de prata. Ele pagou 15 peças de prata e inteirou a quantia de 30 peças de prata com cevada. Mas ele comprou ela de volta. E isso aqui nos lembra, isso é uma profecia do que haveria de acontecer no Calvário, quando o Senhor Jesus ele comprou a nação de Israel, novamente com a sua morte na cruz. E está escrito no versículo 3, e ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Pois é exatamente isso que tem acontecido com a nação de Israel, depois que Jesus morreu na cruz. Depois que o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. O que tem acontecido? Israel está muitos dias sem prostituir, sem ser de outro homem e esperando pelo Senhor. Isso significa que depois que Jesus morreu, Israel não se entregou mais à idolatria. A nação de Israel não se entregou mais à idolatria. E no versículo 4 está escrito, porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. Ou seja, sem rei, sem príncipe e sem sacrifício. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. A partir daí, o povo de Israel está sem rei, a nação de Israel está sem príncipe e sem sacrifício, porque não tem o templo lá em Jerusalém. E sem estátua, sem éfode e sem terafim. Significa o quê? Sem a idolatria. Eles haveriam de ficar muito tempo, muitos dias, sem o sacrifício, sem o templo, sem rei, mas também iria ficar muito tempo também sem se entregar para a idolatria. Agora, esse aqui é o futuro da nação de Israel. Nós vemos o passado no versículo 1 e versículo 2, o presente de Israel no 3 e no 4, e no versículo 5, aqui está o futuro. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ou seja, nós sabemos que na grande tribulação, nas dores, Israel vai clamar por Jesus, pelo Senhor. E Jesus vai vir para Israel, e todo olho verá. Jesus vai vir no final da grande tribulação. E ali o povo de Israel, o remanescente de Israel será salvo. Eles vão temer o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Vão buscar o Senhor no milênio, nos 1000 anos que virão depois da volta do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, onde o Senhor vai reinar em Israel. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aí está então profetizado aqui em Oséias o passado, o presente e o futuro da nação de Israel. Lembrando mais uma vez que igreja é uma coisa, nação de Israel é outra coisa. Aqui não está falando nada a respeito da igreja, está falando da nação de Israel. Sabemos que Jesus comprou a sua igreja também com seu sangue. O preço foi pago pela igreja também. Mas a igreja são aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus, seguem o Senhor Jesus, sendo judeus ou gentios, desde a morte do Senhor Jesus até o arrebatamento. Depois que Jesus arrebatar a igreja dessa terra, esses muitos dias que Israel está sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, eles vão acabar. E aquela união do Senhor Deus Pai com a sua esposa amada, que é a nação de Israel, há de ser confirmada
O Senhor há de unir-se com a sua esposa, a nação de Israel. Vale lembrar que a nação de Israel não é a esposa de Cristo. A esposa de Cristo, a noiva de Cristo, é a igreja, que ainda vai se casar com o Senhor, com o noivo. A igreja é a noiva de Cristo. Israel é a esposa rebelde, a esposa infiel, que traiu o seu marido. Israel, a nação de Israel, é a esposa rebelde, mas que foi comprada e que está já há muitos dias sem se prostituir, esperando pelo Senhor e o Senhor esperando por ela também. Essa é a diferença, é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, o Velho Testamento, o Novo Testamento nos mostra. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva do Senhor Jesus. Está esperando a volta dele. Mas a nação de Israel é a esposa de Deus Pai. É a esposa do Pai, do Deus de Israel e nosso Deus também, e Pai do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.